Fala designer, tudo bom com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo e hoje a gente vai aprender aqui todos os tipos de recorte que é possível fazer dentro aqui do Photoshop. Se você tem qualquer dúvida como recortar uma imagem dentro do Photoshop, esse vídeo é para você. Fica até o final que eu vou ensinar todos os métodos passo a passo, para que serve, como que você usa e aonde você usa. Tá afim? Vamos lá. Primeiramente, você precisa entender que dentro do Photoshop, a gente tem duas formas de fazer o nosso recorte. A primeira dela é o recorte automático, que é o que eu uso na maioria das vezes, porém ele não é 100% sempre, né? Às vezes ele acerta, às vezes ele erra. E a gente tem o recorte manual, que é você pegar a tua imagem ali, ponto por ponto, fazendo o recorte dela. Então, vou explicar para vocês cada um deles. Começando pelas nossas ferramentas aqui do recorte manual, né? Aí a gente tem aqui na nossa primeira lista aqui, né? A gente tem as ferramentas de laço. A ferramenta de laço nada mais é do que você fazendo um desenho ali, à mão livre. Eu acabo usando bastante essa ferramenta, principalmente quando eu vou recortar aqui, ó, salada, sabe essas coisas mais orgânicas, né? Você pode jogar aqui a difusão dela aqui para 2, talvez, 1, 2. E aí você vem e faz aqui, ó. E aqui o legal é que você não precisa acertar 100%, tá vendo? Dei uma refinada aqui, ó. Vou dar um Ctrl J só nessa parte pra gente ver. Tá vendo? Ele ainda pegou um pouquinho da minha parte preta aqui, né? Então, poderia até diminuir aqui, ao invés de 2, usar 1. E aí você vem aqui na mão, tá? Vai passando aqui. Você pode aproximar aqui, tá vendo? E fazendo pedacinho por pedacinho, ó. Segura a tecla Shift e vem pedaço por pedaço, que legal. E vai juntando tudo e faz o recorte dessa forma, né? Vou até duplicar ele aqui pra gente ver, ó. Ficou um pouquinho melhor, tá vendo? Conforme você mexe aqui na difusão, ele vai definir o desfoque daquela linha de pixel que você fez, né? Se você deixar em 0, a hora que você fizer uma linha, essa linha vai ser reta. Dá uma olhada, a linha ficou 100% reta. Conforme eu jogo o desfoque, né, mexo aqui na difusão, ela vai ficando esfumaçada. Como essa foto, ela tem um pequeno desfoque, eu tento jogar isso na hora do recorte, para poder fazer o recorte como se a foto fosse feita já daquela forma, né? Se a foto tá desfocada, com a borda desfocada, e eu faço um recorte reto, pode ser que não fica tão legal. Junto com a ferramenta de laço, eu tenho também a ferramenta de laço poligonal, que ela trabalha exatamente igual, porém aqui, ao invés da gente desenhar, aqui você vai clicando nos pontos, ó. Então, assim, eu não aconselho para esse tipo de recorte, porque vocês podem ver que ela fica uma ponta aqui, tá vendo? E aí, para tirar essa ponta, você tem que fazer vários cliques aqui, tá vendo? E aí, isso aqui vai deixar o teu trabalho um pouco mais lerdo, né? Vai atrasar o teu trabalho. Dá para usar esse tipo de recorte, mas, sei lá, aqui no caso do pão, né? Aqui eu conseguiria, talvez, fazer aqui, ó, mas perderia muito tempo usando esse tipo de recorte nesse caso, tá? Aqui a gente consegue mexer também na difusão. Eu recomendo, quando você não sabe o que você vai fazer, sempre trabalhe com a difusão 0. E aí depois você você refina esse recorte, né? Então vamos supor que eu fiz aqui o meu recorte, mas não ficou legal. Eu consigo entrar aqui no selecionar e mascarar e aí pedir para o Photoshop poder corrigir isso aqui para mim, né? Mexendo no raio, suavizando a borda, aumentando a difusão, enfim. Não preciso me preocupar. Se eu faço a minha seleção, por exemplo, com 2 pixels de difusão, eu não consigo reverter isso depois. Então, se você tem dúvida, faz ela com 0 e depois você vem para cá e refina ela. Você pode também vir aqui no menu selecionar e pedir para ele fazer aqui, ó, modificar. Você pode pedir para ele suavizar, para ele expandir ou para ele contrair. No meu caso, a minha seleção ficou para fora, então eu vou pedir para ele contrair aqui, por exemplo, 2 pixels, colocar de novo aqui, ó, contração mais 2, ele já jogou para dentro e tá tudo certo. A hora que eu criar minha máscara aqui, a minha imagem já está recortada e tá tudo bacana. A próxima ferramenta de recorte, que é bem parecido com o laço poligonal, é o laço magnético. Ele vai clicando, porém aqui ele tenta grudar, tá vendo? Você vai clicando e vai passando em cima. Eu não estou clicando, não estou fazendo nada. Ele tenta encaixar aqui sozinho. Você só vai passando e aí ele vai fazendo essa junção. Você errou, aperta o Delete. Volta aqui onde você errou. Você pode clicar também, né? Você pode fazer o clique ou deixar ele ir automaticamente. Mas você só vai passando o mouse em cima da borda. Também é um recurso interessante. Passando aqui rapidinho eu já consegui um resultado bem mais rápido que o laço normal, né? A nossa próxima ferramenta de recorte é a caneta. Então a gente vem aqui embaixo, tecla P. E a caneta, sim, ela é bem parecida com o laço,
Porém, a caneta, a gente tem a opção dela criar um shape dentro do Photoshop. Então, eu posso escolher se eu quero criar uma forma ou fazer só um demarcador. Essa forma, eu consigo mudar ela de cor, fazer várias, exportar ela pelo Illustrator, enfim, consigo usar ela de várias formas aqui dentro. Porém, nesse caso, eu vou usar ela como demarcador. A vantagem da caneta é que a gente consegue clicar e fazer essa puxada aqui, ó, tá vendo? O que a gente já não consegue no laço ali, que é fazer aquele traço bonitinho, aqui eu consigo puxar, ó, e fazer uma curva bem suave. Inclusive eu consigo pegar uma maior parte aqui do meu produto, consigo ampliar bastante ele aqui, ou tirar o zoom, e aí vim trazendo ela aqui de fora aqui, né? E faz essa seleção. Terminou, você fecha aqui a pontinha dela, clica com o botão da direita e pede para ele criar uma seleção. E aí aqui ele vai perguntar para você quantos pixels você quer. Então você pode fazer essa seleção com 2, por exemplo, e faz o teste. E aí aqui a gente vai analisar se ficou legal ou não. Não ficou legal, eu posso deletar essa máscara. O que é interessante aqui, né, que essa seleção ela fica aqui dentro do painel demarcador. Então eu posso simplesmente segurar o Ctrl e clicar nela e ela já faz a seleção de novo. Ou clicar o da direita e pedir para ele criar uma seleção. E agora eu escolho, por exemplo, eu escolhi 2 ali, não ficou legal, agora eu vou trabalhar com 0 ou com 1. Então, essa é a vantagem de você fazer o demarcador. Ele cria uma camada separada dentro de demarcadores. Essa camada te ajuda, você pode recuperar essa seleção a qualquer momento do teu trabalho e também consegue definir quantos pixels de difusão ela vai ter, né? Então, se você faz com 1 não ficou legal, você pode fazer com 2, com 3, com 4. Aí depende do desfoque da tua imagem. A última forma da gente fazer esse recorte manualmente seria através das máscaras. Então eu posso criar uma máscara aqui em cima do meu produto. E aí com o pincel, no Photoshop o pincel é sim uma ferramenta de recorte. Eu vou clicar na minha máscara. A minha máscara está toda branca, então ela está revelando tudo. A hora que eu passar o pincel preto aqui ela vai esconder. Então eu vou escolher aqui onde eu passar o pincel preto. Ó, vou até tirar aqui, aumentar a dureza dele, diminuir o tamanho. E aí eu venho fazendo isso aqui, ó, venho recortando com o pincel, ó. Pintando mesmo, tá vendo? A vantagem é que é mais rápido. O pincel eu consigo trabalhar na dureza dele, então eu consigo fazer um recorte mais suave. Ó. Consigo pintar aqui quando fica alguma partezinha preta, né? A parte escura aqui que vazou do meu background. Mas, porém, eu tenho uma dificuldade aqui. Quando eu tenho uma parte muito pequena, eu preciso ficar diminuindo o meu pincel. Então, às vezes, eu não consigo fazer esses cantinhos aqui, né? Que fica um pouquinho chato. Aí eu tenho que apagar, depois eu venho aqui, revelo ele de novo, aí eu apago mais um pouco, então eu acabo perdendo um pouquinho de tempo. É legal você usar o pincel, né? No caso aqui a minha imagem já está toda recortada, então eu criei a máscara e aí agora que eu venho aqui onde tem cantinho preto, ó, tá vendo que aqui ficou um pouco, então eu ponho na minha máscara e faço essa correçãozinha aqui, tá vendo? Vou corrigir só aonde não ficou legal. Então a vantagem do Photoshop não é você escolher uma ferramenta e fazer todo o trabalho com ela, né? É você combinar ferramentas. Então aqui nesse caso, eu fiz o recorte aqui no recorte automático, só que eu estou usando uma ferramenta manual que é o pincel, que não é nenhuma ferramenta de recorte, para poder fazer a finalização dessa ferramenta, né? Para poder, estou usando o pincel aqui no caso, para poder fazer a correção e o fechamento desse arquivo, né? A finalização dela. Olha que interessante. Então aqui ele tem um desfoque um pouquinho maior. Eu posso diminuir a dureza do pincel aqui, ó. Deixar ela aqui em 32%. E aí eu venho passando aqui para poder fazer essa correção. Você quer tratar uma foto boa, né? Você quer fazer um tratamento bacana para usar essa foto, tamanho ampliado, você vai ter que ficar na mão aqui, cara. Não tem milagre, entendeu? Agora, no meio termo, né, entre as ferramentas automáticas e as ferramentas manuais, eu acho que ela é mais uma automática do que uma manual. Mas a gente tem aqui a varinha mágica, né? O que a varinha mágica faz? Ela procura pixels iguais. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fundo preto. Se eu clicar aqui, tá vendo que ela está com uma tolerância de 20%? Significa que ela vai pegar da cor que eu selecionei até 20% a mais que aquela cor. Então, se eu estou trabalhando com preto 100%, ela vai voltar ali 20%. Então, ela vai pegar até o que é 80%. Então, ela vai chegar mais ou menos até aqui, ó, que é 80%. Aqui na madeira ela já não vai chegar. A varinha mágica você vai regular a tolerância dela. Então, aqui eu vou deixar com 30%, por exemplo. Cliquei na minha cor, ó. É exatamente o que eu falei, tá vendo? Ela chega aqui até no 70%, ó. Aqui essa parte que é mais clara, ela já não atuou. Porém,
eu acho uma ferramenta bastante útil quando você tem uma imagem ali com um fundo branco, ou até essa imagem aqui, por exemplo, que tem um fundo totalmente azul. Eu posso utilizar a varinha mágica aqui dentro. Qual que é a desvantagem da gente utilizar a varinha mágica? Aqui, ó, ela não chega. Tá vendo que o cabelo ele fecha aqui, só que aqui eu tenho azul também, então eu precisaria recortar esse azul que está aqui dentro. A varinha mágica não vai chegar até aqui. O que é interessante? Eu tenho um outro recurso que é bem parecido com a varinha mágica, que é aqui, ó, em selecionar, né? E aí eu posso vir aqui em intervalo de cores. Aqui eu vou clicar exatamente na cor que eu quero. Então vocês estão vendo que esse background aqui, né, ele tá uma cor de azul chapada, né, um azul sólido o tempo todo, ele não tem degradê, não tem iluminação, não tem sombra, não tem nada. Eu posso clicar nele e aqui também é a mesma coisa, eu vou escolher a tolerância dessa seleção. Tá vendo que aqui ele selecionou tudo branco, né? Tudo azul que ficou branco aqui e a minha modelo aqui ficou toda escura, né? É só dar o OK, tá pronta a minha seleção, ó. Tá vendo que aqui ele pegou aqui a parte de dentro também. Aqui eu só vou dar um Ctrl Shift I para inverter essa seleção e vou criar a minha máscara. Vou colocar uma cor aqui bem chamativa, né, pra gente poder visualizar e vou jogar para trás. Dá uma olhada. Ela já consegue me trazer um resultado um pouquinho melhor. Claro que aqui eu posso refinar essa seleção, né? Então eu vou duplicar ela, eu vou excluir a minha máscara e vou refazer ela aqui, ó. Então eu vou vir em intervalo de cores, né? Ele tá com 71. Vou colocar aqui em 100 e vou dar um OK. Na hora que eu faço a minha máscara e peço para inverter, vocês vão ver que ele pegou um pouco da roupa dela, né? Então, aqui eu tenho um pouco da roupa também em máscara, ó. Tá vendo que ela não tá branquinha, né? Então, ela ficou um pouco escura. Para corrigir isso, eu posso clicar na minha máscara e vir aqui em ajustes, né? Colocar um ajuste de nível na máscara. E aí eu vou escurecer o que é preto e vou clarear o que é branco. Tá vendo que agora ela ficou 100% aqui perfeita. E aí eu volto aqui para minha modelo. Tá bem mais refinado que a primeira. É um recurso útil. Eu uso bastante, principalmente quando eu recebo foto feita naqueles fundo verde de croma. Mas ainda não é o recurso automático melhor que o Photoshop tem. Voltando aqui para o nosso lanche. O próximo recurso ele também está aqui dentro. É o recurso de selecionar assunto. Esse para mim é o campeão do Photoshop hoje. É o que eu mais utilizo, é o que me traz mais resultados positivos e é um recurso que eu indico bastante para vocês começarem a usar. Então você só põe aqui selecionar assunto e ele já identifica aqui o que é o lanche. Dá uma olhada no nível da seleção que ele fez para mim. É lógico que aqui, tá vendo? Ele fica uma falhinha, né? Então aqui eu posso pegar aquele laço, né? Aquele laço primeiro laço que eu mostrei. E aí eu venho aqui com a tecla Alt selecionada, tá vendo? O Alt ele aparece o menos aqui em cima, o Shift ele aparece o mais, né? E o Alt o menos. Então eu pego e tiro essas partes aqui, ó. Faço só os detalhes. O que isso traz de bom pra gente? Vocês viram que o Photoshop fez automaticamente 90% do meu trabalho e agora eu só vou corrigindo aqui essas pontas, ó. Só venho aqui. Em poucos segundos aqui eu consegui fazer um recorte quase perfeito aqui na minha imagem. Aqui ela vai ficar com algumas bordas ainda. Então eu posso vir aqui em selecionar e mascarar. E aí eu peço, amplio aqui, né, para ver. Tá vendo que ela tem um pouquinho de borda. Eu posso pedir pro Photoshop deslocar essa aresta para dentro, ó. Ou para fora ou para dentro. E ainda tem a opção de aumentar um pouquinho a difusão. Na hora que eu dar um OK, a minha imagem está recortada 100% perfeita. Fazer um tratamentozinho aqui ou outro e já está pronta para começar a usar. Ainda falando de recorte automático, a gente tem a próxima ferramenta, que é a ferramenta de seleção de objeto. Então, essa ferramenta, eu faço uma seleção no meu objeto e ela identifica aquele objeto e faz a seleção aprimorada automática para mim. Então, no caso aqui eu tenho um lanche, né? Eu posso escolher aqui entre retângulo ou laço. No caso, eu vou trabalhar com laço. Faço uma seleçãozinha aqui no meu lanche, bem de qualquer jeito, separando ali o que é mesa e tudo mais. E aí o Photoshop também já faz o cálculo e faz esse recorte para mim automático. Vou criar a máscara aqui pra gente ver, ó. Ele preservou um pouquinho mais a parte de fora, mas também entregou um resultado bem interessante. Lembra, né? Para corrigir, a gente volta aqui na nossa seleção, vem aqui em selecionar e mascarar, e aí eu peço para ele deslocar essa aresta aqui para dentro, ó. Dá uma olhada. Peço para ele deslocar aqui, ó. Aqui a gente tem a parte pontilhado preto, né? Aquela borda preta. Peço para ele deslocar e posso pedir para ele suavizar ou aumentar um pouquinho a difusão. E pronto, o meu recorte aqui ficou
Perfeito. Dá uma olhada aí, tudo automático. Claro que aqui, se eu estivesse fazendo uma arte para entregar para um cliente, eu ia ampliar, né, cantinho por cantinho ali, fazer dar uma refinada, né? Não ia entregar exatamente assim. E o nosso último recurso aqui de recorte automático, que é um recurso que poucas pessoas conhecem, mas o Photoshop entrega isso aqui pra gente, talvez para ser um pouco mais rápido ali, para agilizar, né? Quando você não quer perder tempo clicando em ferramenta nem nada. Se você entrar aqui em propriedades, ó, na janela propriedades, ele tem uma opção aqui, ó, né? Aqui em ações rápidas, ele tem uma opção aqui, ó, remover plano de fundo. Você só clica e ele já faz a seleção para você. Ele já remove e já cria a máscara para mim automático. Também é um recurso bem interessante. Aqui ele até fez um recorte para mim melhor do que das outras ferramentas. Me entregou um resultado um pouquinho mais aprimorado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido todos os tipos de recorte que a gente tem hoje dentro do Photoshop, como que a gente usa cada um. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse mundo da edição de imagem, de criação de arte gráfica, social media, enfim, trabalhar com essa parte de publicidade aqui, que é o que eu faço hoje. Eu tenho um curso, o link está na descrição desse vídeo, acessa lá. Ali dentro você vai aprender tudo que você imaginar que existe, que dá para aprender de Photoshop, eu vou mostrar para vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já lembra de se inscrever no canal, dá o like aí, comenta. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!